Olá pessoal, eu sou o professor José Maurício e a partir de agora vocês vão ver uma série de vídeos dando continuidade ao curso da Huawei, onde em particular a gente vai explorar algumas das características da biblioteca TensorFlow, né? Na verdade, isso é só um dos pontos dessa série de vídeos, né, onde a gente vai ver alguns exemplos utilizando a biblioteca TensorFlow. Mas inicialmente a gente vai tentar entender, né, esses principais frameworks, essas principais estruturas que são utilizadas em inteligência artificial, né, e por que escolher o TensorFlow. Bom, só para deixar claro um pouco da dinâmica desses nossos vídeos, né. Então, em alguns momentos eu vou estar olhando aqui diretamente para vocês, e em alguns momentos eu vou estar olhando para o meu monitor auxiliar, onde eu vou fazer algumas anotações nessa apresentação de slides. Então, vou tentar seguir essa dinâmica, né? Então não achem estranho quando eu estiver virado para o lado, né? É basicamente porque eu estou olhando para o monitor onde eu estou fazendo algumas anotações, certo? Então, vamos dar início a esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo mais introdutório, onde eu falo um pouco sobre essas plataformas, essas estruturas de inteligência artificial, e depois a gente vai abordar um pouco da implementação, né, de como a gente pode trabalhar com essas estruturas, em particular com o TensorFlow. Beleza? Vamos lá. Bom, esse capítulo, eu falei, né, como a gente já vem abordando, né, o conteúdo desse curso, ele é dividido em um conjunto de capítulos, e nesse capítulo a gente vai ver um pouco, né, da definição de algumas estruturas de Deep Learning e suas vantagens, né, em particular dois frameworks convencionais, né, o PyTorch e o TensorFlow. Além disso, a gente vai ver algumas operações e módulos comuns do TensorFlow 2.0, né, focando em código, é onde a gente vai ver os nossos exemplos. E, por último, a gente vai explorar um experimento, né, um experimento que leva em consideração um conjunto de imagens com caracteres escritos à mão, né, e como a gente pode utilizar a biblioteca TensorFlow para identificar, né, ou para classificar esses caracteres escritos à mão. Bom, ao finalizar esse conjunto de vídeos, né, vocês vão estar aptos a descrever uma estrutura de Deep Learning, né, conhecer estruturas convencionais de Deep Learning, para regressão, para classificação, entre outras, algumas características do PyTorch, características do TensorFlow, diferenciar TensorFlow 1.0 e o TensorFlow 2.0, dominar a sintaxe básica e os módulos comuns do TensorFlow 2.0, a gente vai ver isso nos exemplos, né? E entender bem como é que é o experimento de reconhecimento de caracteres escritos à mão, o MNIST. O MNIST nada mais é do que uma base de dados. Essa base de dados hoje em dia, ela conta não apenas com esse conjunto de dados referentes a caracteres escritos à mão, mas hoje em dia ele também tem um conjunto de dados gigantesco sobre pétalas, tipos de flores, sobre peças de vestuário. Então, vocês podem repetir esse mesmo estudo que a gente vai fazer para reconhecimento de caracteres escritos à mão. Vocês podem repetir esse mesmo estudo, né, e fazer coisas diferentes, né, tentar diferentes redes, tentar diferentes abordagens nas outras duas bases de dados, né, na de pétalas de flores e na de peças de vestuário. Bom, então vamos lá, vamos começar a entender um pouco sobre essas estruturas de Deep Learning. Inicialmente, o que é uma estrutura utilizada em Deep Learning? Né? O que é um framework para Deep Learning? Né? Bom, esses frameworks nada mais são do que interfaces, bibliotecas ou ferramentas que vão permitir com que a gente implemente, né, algoritmos de inteligência artificial de uma maneira mais simples. No fim das contas, a grande contribuição de você ter um framework é a simplificação no processo da sua implementação. Então, essas estruturas, né, elas normalmente são referenciadas como um conjunto de blocos de construção.
que vão funcionar, né, criando uma camada de simplificação em cima de algo que é bem mais complexo. Essa é a ideia. Então, essas estruturas, elas minimizam esses requerimentos, né, de um conhecimento complexo que os desenvolvedores precisariam ter se fossem começar do zero, se fossem implementar, não é, esse código desses algoritmos, né, os códigos que fatalmente os algoritmos que fatalmente vocês já viram nos vídeos anteriores, né. Então, de maneira bem prática, os desenvolvedores eles não precisariam mais compilar códigos iniciando a partir das redes neurais complexas, né, e implementando esses algoritmos de retropropagação, backpropagation, stochastic backpropagation, uma porrada de outros algoritmos que vocês precisariam implementar se vocês não tivessem nenhum framework, né. Na prática, seria uma programação começando do zero, né, escovando assim o mais simples bit, que nesse caso aí seria a mais simples equação até construir algo extremamente complexo no sentido de realizar a tarefa necessária, seja ela classificação, seja ela uma regressão. Então, existem vários no mercado, vários frameworks que podem ser utilizados, né? A gente tem o Deano, o CAF, o MXNet, o Deep Learning for Java e assim por diante. A gente vai falar de dois, o PyTorch e o TensorFlow, e vamos focar especificamente no TensorFlow. Bom, o PyTorch. Né? O PyTorch ele é uma estrutura computacional de aprendizado de máquina, né, baseado em Python. Só que esse framework ele foi desenvolvido pelo Facebook. Então imagine, né, você tem uma empresa que tem um conjunto de dados, uma base de dados, né, de seus usuários gigantesca. Né? De que forma essa empresa poderia entender melhor o perfil dos seus usuários? Né? Nada mais certo do que você trabalhando com inteligência artificial para fazer isso. Nesse caso, o Facebook resolveu desenvolver o seu próprio framework e, consequentemente, não ficar dependente de nenhuma outra empresa. Né? O PyTorch ele foi a contribuição, na verdade, de um conjunto de cientistas, um conjunto de engenheiros, e ele hoje em dia é distribuído em diversas empresas, inclusive o sistema de autopilot, né, o sistema de direção autônoma do Tesla, né, dos veículos da Tesla, foi desenvolvido utilizando esse framework. O PyTorch ele fornece, né, dois níveis de características básicas, né, que são extremamente importantes. Um deles é a facilidade, né, a simplicidade na implementação do sistema, levando em consideração a aceleração via GPU. Isso aí é extremamente importante, principalmente quando a gente está falando do processo de treinamento. Quando a gente está falando do processo de treinamento desses algoritmos de inteligência artificial, normalmente essa parte é a parte que mais demanda tempo. Né? Então, se você tem um processo de treinamento que pode ser acelerado, isso cria uma vantagem assim, gigante na hora de você implementar um algoritmo de inteligência artificial. E o segundo é que ele é baseado num sistema de diferenciação automático. Isso também facilita bastante na hora da implementação desse conjunto de equações que tem nesses algoritmos. Então, ele é uma ferramenta científica baseada em Torch e que foi utilizada, desenvolvida, né, pelo Facebook para que esses dados que eles têm, eles pudessem ser aproveitados de uma maneira muito mais inteligente. O que é que segura um pouco, né, o PyTorch hoje em dia? Né? É que a principal forma de trabalhar com PyTorch ainda é usando programação em Lua. Né? Ele é baseado em Python, mas trabalha com a linguagem de programação Lua. Mas, como eu falei,
não é uma exclusividade do Facebook o uso do PyTorch, né? Hoje em dia a gente tem um conglomerado de outras empresas que trabalham diretamente com essa ferramenta, com esse framework. Ele foi liberado em setembro de 2017, né? E foi unido com outro framework, o Caffe, em março de 2018. Bom, algumas características específicas do PyTorch, né? Inicialmente, Python, né? Ele não é simplesmente uma estrutura em Python, né? Ele não é simplesmente uma estrutura que permite, né, a ligação entre duas ferramentas, como por exemplo, entre duas linguagens, como por exemplo Python e C++, né? Ele não é somente uma interface. Ele suporta diretamente Python em seu nível mais básico. O que isso quer dizer? Ele trabalha com Python nativo, né? Então ele não necessariamente depende de outras bibliotecas para que o seu funcionamento aconteça de maneira otimizada. Então você pode facilmente trabalhar usando o PyTorch, tanto com NumPy como com SciPy, que são bibliotecas do Python utilizadas basicamente para fazer operações matemáticas. Então, assim, o NumPy ele oferece uma aceleração na sua implementação assim absurda. Você trabalhar com a parte matemática, trabalhar com estruturas matriciais em Python puro e usando a biblioteca NumPy, sim, são coisas completamente diferentes em termos de otimização do código. Então, o PyTorch tem essa facilidade, né, porque ele trabalha com Python e, consequentemente, com algumas das bibliotecas que permitem essa aceleração, né, esse ganho de desempenho na hora da execução de código. Ele trabalha com redes neurais dinâmicas, né? Isso aí também é outra coisa assim importantíssima, né? Muitas estruturas convencionais, como o TensorFlow 1.0, eles não suportavam essa característica, né? O TensorFlow 1.0 ele trabalhava com redes neurais estáticas, né? Tudo rodava dentro de uma seção. A gente montava a estrutura como um todo e quando executava aquilo ali funcionava dentro daquela seção. A gente não tinha muita liberdade, né? E outra coisa que é muito interessante é que ele é extremamente fácil de depurar, né? Ele pode gerar dinamicamente gráficos durante a sua execução, né? Então isso aí é algo importantíssimo. Além disso, os tensores em PyTorch eles suportam não só múltiplas CPUs, mas também o uso de uma GPU, né, que tem muitos núcleos, né, muito mais núcleos do que um processador convencional, o que faz com que você tenha essa aceleração na execução das operações matemáticas que são necessárias para a implementação do algoritmo de inteligência artificial. Bom, vamos agora para o TensorFlow. O TensorFlow, ele, na verdade, a iniciativa que deu origem ao TensorFlow, ela começou em 2011, né, com um dos engenheiros lá da Google. Eles tinham um projeto chamado Google Brain, e esse projeto era um projeto proprietário, né, era um projeto do Google, baseado em sistemas para machine learning, né, e deep learning. A ideia era implementar alguns desses algoritmos de inteligência artificial, criando o seu framework próprio. O TensorFlow ele surgiu como a segunda geração desse projeto que era intitulado Google Brain. E quando ele surgiu, foi uma revolução, né? Ele foi lançado em 2017 e rodava assim em dispositivos únicos. Enquanto, né, os seus concorrentes rodavam em dispositivos únicos, o TensorFlow ele tinha a possibilidade de você rodar em mais de um dispositivo. A gente vai ver mais alguns detalhes do TensorFlow e vocês vão entender um pouco o que é essa multiplataforma, essa capacidade multiplataforma.
Mas, só para você ter uma noção, o TensorFlow ele funciona em Linux, em macOS, em Windows. Bom, isso já garante uma multiplataforma, mas não só isso, né? O TensorFlow tem algumas outras características, como, por exemplo, o funcionamento distribuído, né? Então, a gente tem como trabalhar com computação distribuída. Então, a gente começa a pensar em estruturas superescalares, né? Você pode trabalhar com uma rede de computadores, todas trabalhando em conjunto para a resolução do mesmo problema. Em 2019, foi anunciado a segunda geração do TensorFlow, né? Então, o TensorFlow 2.0, que assim já foi uma grande mudança em relação ao TensorFlow 1.0, que já tinha sido uma grande revolução, mas que tinha suas desvantagens, né? Tinha seus defeitos. A gente vai comparar o TensorFlow 1.0 e o 2.0. Algumas das características, né, do TensorFlow: escalabilidade, multilinguagens. O TensorFlow hoje em dia ele funciona não só para Python, né, mas também pode ser aplicado em outras linguagens, né. Os projetos, né, com o TensorFlow eles são extremamente dinâmicos. A gente pode aumentar ou diminuir a capacidade de funcionamento, não é a capacidade de implementação do nosso algoritmo de inteligência artificial, com pequenas mudanças no nosso código, não é? Ele tem suporte nativo à GPU, né? Ele é multiplataforma, como eu falei, né? A gente tem a capacidade de fazer o que a gente chama de computação poderosa, né? Vocês vão ver que ele, por natureza, tem um modo, né, que a gente que permite com que a gente trabalhe com uma quantidade absurda de dados, né, uma execução ansiosa, né, o eager execution. E além disso, tem a possibilidade da gente trabalhar de maneira distribuída, como eu falei, né? Vocês podem utilizar uma rede de computadores para solucionar o mesmo problema. Dá para fazer isso utilizando o TensorFlow. Na parte de computação distribuída, né, como eu estava falando, você pode trabalhar com ele de celulares até clusters de computadores. Hoje em dia, você tem uma ferramenta fantástica, que eu também vou falar nessa apresentação, que é o uso de uma ferramenta do Google, né, o Google Colab, que faz com que você tenha um ambiente completo, né, Python com TensorFlow rodando na nuvem. Você não precisa instalar nada no seu computador. E está tudo funcionando lá. Né? Então, além disso, além de ter esse computador com uma configuração excelente para a grande maioria dos problemas, você ainda tem a possibilidade de utilizar uma GPU. Então, o próprio Google disponibiliza uma GPU para você implementar no projeto que você estiver desenvolvendo, né, na hora que você cria aquela sua sessão de uso do Google Colab. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Atualmente ele tem suporte nativo a outras estruturas, né? Bom, atualmente o suporte nativo de outras estruturas de Deep Learning incluem apenas TensorFlow, CNTK, Deep Learning for Java e o MXNet, que é um da Microsoft, se eu não me engano. Então, assim, são poucos frameworks que trabalham com essa possibilidade de computação distribuída, né? O TensorFlow é um deles e disparado é o que manda melhor nessa situação, né? Aí tem aquela coisa, se a gente fizer a comparação de uma única GPU, né, se a gente estiver trabalhando, levando em consideração que, por exemplo, o PyTorch, que também tem suporte ao uso da GPU. Se você estiver fazendo a comparação entre TensorFlow e PyTorch utilizando uma única GPU, é natural que o limitador, né, da performance vai ser aquela GPU que está no hardware que você está utilizando. Mas, a partir do momento que a gente fala de computação distribuída, a gente abre um segundo nível de aceleração, né? Além do nível de aceleração interno de um único hardware, né, de um único computador, a gente tem a aceleração proporcionada pela estrutura de vários computadores, pela rede, né?
Então isso aí é uma coisa fantástica. Tudo isso levando em consideração um outro framework, que é o framework CUDNN, que é um framework baseado em CUDA, né, que é nativo de placas de vídeo NVIDIA. Então você pode programar levando em consideração esse framework baseado em CUDA, e isso assim facilita muito quando a gente está trabalhando com uma quantidade de dados gigantesca, que é o caso do Facebook, que é o caso de várias dessas outras empresas que têm uma quantidade massiva de dados. Mas por que TensorFlow, né? Eu já vim falando aí de uma série de vantagens do TensorFlow, né? Mas se vocês observarem, se vocês forem lá, por exemplo, no GitHub e derem uma olhada, né, na quantidade ou no que já foi desenvolvido ou na popularização do TensorFlow face outros frameworks, vocês vão perceber que o TensorFlow é considerado uma das melhores bibliotecas para redes neurais, né? E assim, no fim das contas, o que faz o TensorFlow ter essa fama, o que faz o TensorFlow hoje em dia ser considerado uma das melhores bibliotecas para redes neurais, não é necessariamente apenas o TensorFlow. O que faz ele ser considerado essa ferramenta fantástica é o Keras. Opa, deixa eu botar aqui de novo aqui minha canetinha. Pronto. E escolher uma cor aqui para poder a gente riscar. O que faz ele ser considerado essa coisa diferenciada é essa biblioteca aqui, ó, o Keras. A gente tem mais alguns detalhes sobre o Keras. Mas, a grosso modo, o Keras foi o que desburocratizou tudo que existia no TensorFlow 1.0. Toda a complicação que existia no TensorFlow 1.0 foi resolvida quando essa API, quando o Keras, né, começou a fazer parte do pacote TensorFlow. Quando o TensorFlow 2.0 foi liberado em conjunto com o Keras, aí, meu amigo, vocês vão ver a diferença. Eu tenho um exemplo simples aqui, eu vou mostrar esse exemplo, como ele havia sido implementado no TensorFlow 1.0 e como ele foi implementado no TensorFlow 2.0. A gente reduz, né, toda a implementação assim é um conjunto com no máximo 5, 6 linhas de código, né? Enquanto que no TensorFlow 1.0 era uma burocracia gigante para você conseguir o mesmo resultado, né? O Keras, ele tem uma grande vantagem, que é ele, por definição, já tem muito das variáveis que você tinha que configurar antes, ele já tem essas variáveis pré-definidas. Então você não necessariamente precisa se preocupar com elas. Se o cara é um usuário iniciante, ele consegue implementar e consegue desenvolver uma coisa em TensorFlow de uma maneira muito simples, muito fácil. Bom, fazer uma comparação aqui, né, entre o TensorFlow 2.0 e o TensorFlow 1.0. E aí a gente vai começar aqui falando sobre as desvantagens do TensorFlow 1.0, né? Já que o TensorFlow 2.0 substituiu o 1.0, é porque o TensorFlow 1.0 tinha alguma desvantagem, né? Então, uma das primeiras desvantagens, né? Quando um tensor ele é criado no TensorFlow 1.0, o resultado não pode ser retornado diretamente. A gente não tem como ver resultados de operações simples com um tensor no TensorFlow 1.0 sem que a gente antes tenha criado o que a gente chama de sessão, né? É criado uma sessão e a gente execute essa sessão. Então a gente define um conjunto de variáveis e a gente executa operações com essas variáveis dentro de uma sessão. Enquanto a gente não executar essa sessão, a gente não tem acesso ao resultado dessas operações, mesmo que elas sejam relativamente simples. Esse tipo de coisa é muito parecido com aquilo que a gente tinha comentado lá na aula lá do professor Elon e do professor Flávio, né, sobre linguagens de descrição de hardware, né? Lembra que tinha uma pergunta que falava, né, se perguntava que
uma das perguntas do quiz, né, que era relacionado a linguagens onde o Python era utilizado, né, e o Python não era utilizado em desenvolvimento de hardware. Né? Só relembrando. Comparado com algumas estruturas simples, né, como o PyTorch, alguns frameworks simples como o PyTorch, o TensorFlow 1.0 adiciona os conceitos de seção e representação gráfica, ou grafo. Né? Vocês vão ver que essa palavra aqui, né, eu traduzi como representação gráfica, mas ela também poderia ser traduzida como grafo, né, uma estrutura de grafos para representação daquela sua rede. Né, o que não necessariamente é muito conveniente para um usuário, principalmente um usuário que está aprendendo a mexer com a ferramenta. Né. A outra coisa aí que eu acho que também é terrível é que justamente pelo fato da gente ter essa coisa de ele só roda, né, a gente só tem acesso ao resultado de certas variáveis depois que a sessão foi executada, ele também é muito complexo para depurar. Né? As suas API elas são desordenadas, tinha muita coisa. Isso aí, por exemplo, pode ser exemplificado pelo um dos módulos que o TensorFlow 1.0 tinha, que era o módulo Contrib. Esse módulo foi retirado no TensorFlow 2.0. Esse módulo Contrib nada mais era do que uma caixa de areia. O que é essa caixa de areia? Né? Como tudo aqui é open source, existiam várias contribuições que eram feitas, né? Mas que tipo assim, não tinham passado por testes mais criteriosos, digamos assim. Então eles sempre ficavam naquela versão beta ali dentro do módulo Contrib. E aí, quando essa coisa, né, quando o TensorFlow 2.0 foi lançado, a galera disse assim, não, ó, o que presta vai ser englobado no TensorFlow 2.0. O que não presta, não tem necessidade do cara ficar botando dentro desse módulo Contrib. Né? Então, o módulo Contrib foi eliminado. Né? Então, assim, justamente por causa dessas dificuldades que existiam, né, vários dos desenvolvedores, né, por causa de algumas dificuldades que o TensorFlow 1.0 tinha, vários dos desenvolvedores que estavam iniciando com essa parte de inteligência artificial, né, eles migraram para o PyTorch, o que fez o PyTorch ter uma fatia significativa do mercado. Bom, como eu havia falado, né, a grande diferença do TensorFlow 2.0 para o TensorFlow 1.0 é isso aqui, ó, a API Keras. O Keras revolucionou o processo de implementação de algoritmos de inteligência artificial no TensorFlow pela sua simplificação. O Keras permite com que você implemente algoritmos extremamente complexos, né? Na verdade, ele esconde muita coisa para você, mas ele esconde de uma maneira inteligente. Né? Ele não deixa as informações que não foram fornecidas travarem o desenvolvimento do seu código. Né? Então, algumas das melhorias, né? A função principal do TensorFlow 2.0 é um mecanismo de representação gráfico dinâmico. Enquanto antes era estático, tudo funcionando dentro de uma sessão, a sessão rodava, o negócio cuspia o resultado, agora as coisas são dinâmicas. Né? Então, ele permite o que a gente chama, né, de execução ansiosa, eager execution. Isso aqui, para trabalhar com uma quantidade de dados elevada, é assim, uma necessidade gigante. Né? Permite que o usuário compile e depure modelos como programas normais, sem muita complexidade, é coisa assim direta. Né? Tem, né, nativo a opção de você trabalhar multiplataforma, né, e multilinguagem. Né? Ele é compatível entre componentes que pode ter uma melhorada padronização na troca de formatos e alinhamento dessas APIs. Né? Então, essas APIs elas trabalham muito em conjunto. Isso aí ajuda bastante. Essas APIs descontinuadas elas foram deletadas. Né? E APIs duplicadas são reduzidas para evitar confusão. Né? Então, lembra aquela coisa, né? No módulo Contrib que eu falei, né? Era uma coisa que assim, eram contribuições. Então, muitas vezes tinham duas pessoas que trabalhavam em contribuições assim, na mesma coisa, mas com caminhos diferentes. Então, essas coisas assim, elas foram trabalhadas de modo a serem reduzidas. E implementadas, né, saindo desse módulo Contrib. Né? Então, compatibilidade e continuidade. Né? Então, se você já tinha alguma coisa feita no TensorFlow 1.0,
ele vai rodar no TensorFlow 2.0, porque existe um módulo que habilita essa compatibilidade. Eu já tinha falado aqui do módulo contrib, né? A gente já tinha falado um bocado dele. Bom, agora vamos entender um pouco sobre o básico do TensorFlow, né? Algumas características importantes na hora de se desenvolver coisas para essa ferramenta. Esse básico a gente vai começar no próximo vídeo.